Ribeiro, olá, Tiago Ribeiro! Olá, como é que estamos? Suricatas Vanderbilt? benfazejas! Não adoras a palavra Sim, benfazejas? sim, suricatas também, gosto de suricatas. E benfazejas? Ou aquelas suricatas más? Preferes as suricatas más? As más, sempre. Quando vês sempre, aquela sim. categoria de filmes com suricatas, preferes Sim, ver as as más. E benfazejas? depois ou as- eu oriento-me para as más. E as benfazejas? Por que não estás a repetir a palavra benfazejas? Benfazejas não é uma palavra que. Mas eu fico tão contigo. Benfazejas? Uhum. É Olha, lindo. benfazejas, mas não me alegras. Hoje é o teu dia favorito da semana. Claro. Estamos na quarta-feira. Quarta. E vamos para um dos teus sítios favoritos, Oh, mais meu ou Deus. menos. Mais Temos mas- aqui umas escorregadelas. Oi, não me digas que vamos àquela ilha. Oi, Talvez. essa agora. talvez. Mas hoje vais ter que enfiar a viola no No saco. saquinho, claro, Vais claro. ter. Acontece-me muito. É verdade. Dá-nos a troll. A troll. Aqui está, Que que tens a palavra tua que está a trama. acabar a troll. É verdade, neste dia estávamos em 1858 e morria na bonita vila de São Sebastião. Por acaso é mesmo, não sejas mau para a vila de São Sebastião. Aos 62 anos, Ui. o historiador português Francisco Ferreira Drummond. O Chico nasceu em 1796, portanto nasceu 62 anos antes de morrer aos 62 anos. Make sense. Makes sense. Também na dita vila de São Sebastião, isto fica em Angra, na Terceira, claro, na Ilha Terceira, nos Açores. Nasceu numa família de betos que lá havia lá na ilha. Não tem poucos. Oh, e em Angra, o que é que tu querias? Em Angra do heroísmo, o que é que Eles tu têm a querias? mania. Claro. Os terceirenses têm sempre um bocadinho a mania, é por causa disto. Agora, este miúdo vai crescer para ser um dos grandes intelectuais açorianos, é verdade. Ele foi músico, organista, não só tocava órgão, como tocava nos órgãos também de toda a gente ali da Terceira. Não, mas concertava-os, afinava-os, portanto era assim um tipo muito ligado à música, mas foi sobretudo. Não sei se foi sobretudo, tínhamos que lhe perguntar o que é que ele se considerava, porque a autodeterminação, não é? Convém nessa Mas categoria. assim, foi um enorme historiador. Ele dizia, mas para mim sempre fui um organista. Sim, ou É um verdade. pequeno historiador. Eu revejo-me como um pequeno historiador. Claro, tem todo o direito. Um mínimo Tem historiador. todo o direito. Sim, É sim. verdade. Ele é considerado o primeiro historiador científico do arquipélago, na linha do Alexandre Herculano, que nós já cá trouxemos aqui. Claro, a história era uma coisa quase romanceada, não é? Claro. E nos finais do século XVIII, e estes são homens do século XIX, a história começa a ter um pendor científico, ou seja, baseado em fontes. Vamos lá ler os documentos, vamos lá ver se neste caso de facto vou nos cornos ou Sim, não. sim. Percebem o que eu digo? E no contexto do arquipélago açoriano, esta figura do Francisco Ferreira Drummond é a sua figura maior. Sobretudo com uma obra, Anais da Ilha Terceira. Vá, ritmo, os Anais da Ilha Terceira. Os Anais da Ilha Já Terceira. passamos essa fase. Vão-se os dedos, fiquem-se os Os anais. anais. Exatamente. Que é uma obra fundamental na historiografia dos Açores. Ele também andou metido na política. Até porque lhe calhou viver numa altura muito conturbada da história de Portugal. Oi, cá estamos Já não dizia nós. esta expressão. Quase 1000 anos. Isto alguma vez foi diferente. Mas por acaso esta foi particularmente conturbada. Ele viveu durante a Guerra Civil, que aconteceu no século XIX e que vai opor liberais e absolutistas. E a Ilha Terceira com Já lá uma vai, voz. exatamente isso vamos falar, claro. Na pessoa de dois irmãos reais, dois reis, Pedro e Miguel, respectivamente, um liberal e outro absolutista. Realmente. E a terceira. já contámos aqui esta história Claro. tantas vezes. A Ilha Terceira foi, de facto, um bastião da resistência ao absolutismo. Nós contámos aqui que foi da Ilha Terceira que saíram os chamados Bravos do Mindelo, que vão auxiliar as tropas liberais do Dom Pedro e ajudar na sua vitória, figuras muito ilustres. E por este papel, a cidade de Angra era o nome da capital da Ilha Terceira, que tinha sido batizada pelo povoador Jacome de Bruges. Imagina, a dizer que vem a palavra burguês mesmo. Tadinho. Isso. E a Rainha Dona Maria II, filha do vitorioso Dom Pedro, vai acrescentar ao nome Angra este nome que tem, o segundo nome, Angra do Heroísmo, por causa deste papel na Guerra Civil. E compôs muito bem, que fica bem. Fica lindo, Angra do Heroísmo. Ninguém Sim, de lá um nome diz, pois artístico não. da cidade, Exatamente, estás a ver? Angra do Heroísmo. Sim, Ninguém sim, diz, pois não. Vou Na a Angra, ilha. dentro Vou a da ilha, sim, vais a acho que Angra, acho que claro. sim. Mas pronto, tem lá o heroísmo, se algum dia Sim, precisarem sim. para usar. Agora, não era de toda a primeira vez que a Ilha Terceira vai ser o centro da resistência na história de Portugal. Longe Xiça. disso, é verdade. Quando nós falámos aqui das cidades portuguesas, já não me lembro quando, as cidades portuguesas podiam reclamar ter sido, durante uma altura, capital de Portugal. Lá figura Angra durante um muito breve período no tempo, mas pode dizer-se
que foi mais ou menos uma capital de resistência, pelo menos, uns séculos antes do século XIX. E é esse tempo que nós vamos viajar. Não é por causa de Francisco, não é de Francisco que queremos falar, mas à boleia dele vamos falar de outra figura cujas datas de nascimento e de morte nós não temos ao certo, mas cuja história é ele que nos conta, pelo menos de uma versão mais consolidada, pela primeira vez. Ou seja, o nosso Francisco aqui vai ser um cão que vai transportar uma carraça e é da carraça que vamos falar. Como se chamava essa carraça, coitadinha? Uma mulher chamada Brianda Pereira. Nós temos primeiro que ir ao ano de 1580. Estava no século XIX, agora já veio lá para trás. Quando vive a nossa Brianda Pereira. Só que neste ano de 1580 dá-se um acontecimento muito grave na história de Portugal. Dom Sebastião morre na Batalha de Alcácer Quibir. Coitado, não viu? E não foi uma lança nem nada. Sim, sim. Foi um autocarro autocarro de turismo. Sim, sim. Estavam lá umas pessoas a ver a batalha, sim, não é? sim. O turismo de massas do Claro, século XVI. claro. E ele não viu e ia atravessar umas ruas, já sabe como é que Aqueles são as ruas grandes em Marrocos, com duas double vezes. decker, Sim, sim. double decker. Sim, sim. E ele não viu e foi Transmarrocos. passar E de repente Transmarrocos. E é nunca verdade. assumiram culpa naquilo, nunca Não nada. fugiram, foi um hit and run. Foi. Terrível. E lá ficou ele. o rei ali. Parecia uma coisa. aqueles coelhos da Sim, uma autoestrada. geleia quase. Roadkill em Alcácer Quibir. Estamos a brincar, miúdos. Foi mesmo uma lança. Sim, no por os meio cornos das e no meio cornes. das cornes. Agora, o Dom Sebastião, até por ser muito jovem, não tinha nem filhos nem irmãos e vai-se abrir uma crise de sucessão ao trono português. E quem vai aproveitar esta brecha, digamos assim, é o seu primo, o rei Filipe II de Espanha, que vai, claro, reclamar a coroa do país vizinho. Não era um completo disparate, também já contámos aqui. Porque, pelo lado da mãe, ele de facto, o Filipe II, descendia dos reis portugueses. Só que havia outro primo, este portuguesíssimo, chamado Dom António, que era o prior do Crato, que logo se vai animar os portugueses, a dizer assim, Claro. não, eu também sou, eram todos primos, não é? O Sebastião, este Filipe II e este António, prior do Crato. Um português Isto, sobra no claro, meio da os contabilidade. portugueses, muitos portugueses, pelo menos, lá foram dizer, não, temos aqui um partido, se quiser, de um possível candidato ao trono, melhor do que um E legítimo espanhol, também, claro. Agora, legítimo mais ou menos, porque havia aqui uma questão. O pai dele, deste António Prior do Crato, era de facto um infante português, mas a mãe era uma mulher do povo, nascida em Torre de Moncorvo. Imagina, não é? Sem dentes. Imagina. Pois. Violante Gomes, chamada Século XVI, Aplicana. não é? Chamada Aplicana. Imagina porque é que lhe Aplicana. chamavam Aplicana. Agora, até hoje, não se sabe ao certo. Há quem defenda que eles nunca casaram, e portanto este António Prior do Crato era um filho bastardo, e há quem defenda que não, casaram em segredo, é verdade, em Évora, o que faria dele o pretendente legítimo. Claro, agora, temos a contrapor a isto tudo, esta discussão é ou não é filho legítimo. Uma outra coisa que é o poderosíssimo Filipe, claro, estavas a combater contra um rei com um vastíssimo império, era o rei de Espanha, claro. Estavam aqui à procura da papelada para saber que casamento, não há até, casamento. sim, E ele a fumar charutos lá. A dizer, está bem. Está bem, filho. Mas não só, mesmo dentro de Portugal, uma grande parte da aristocracia apoiava o Filipe, por muitas razões. Este tipo vai pagar, com subornos, às Dinheiro? vezes, pagou muito Claro. dinheiro, sim, às vezes para resgatar de Marrocos os filhos que tinham ficado lá as cativos. sobras Tal e daquela qual. batalha também. Porque não, morreram muitas pessoas, Claro. mas muitos aristocratas ficaram presos, cativos, Claro. lá. E o Filipe disse assim: quanto é que precisas para trazer o Eu pago isto. Pedro Traz António? todos. Tomba atrás, claro. Sim. E portanto, uma grande parte da aristocracia estava alinhada com o Filipe. Claro, o povo muito apoiante deste Dom António, que era um português contra aquele castelhano. Em 1581, as tropas do Filipe II lá entram em Lisboa. Há uma batalha em Alcântara, em Lisboa também, e vão ser derrotadas as tais tropas dos apoiantes do Dom António. Alcântara Terra. Alcântara Terra, sim. Alcântara Mar seria uma batalha naval. Confere. É verdade. Pouco depois desta vitória do Filipe II em Alcântara, estava consolidado o poder espanhol, vamos dizer, o poder do Filipe, em todo o território português. E um grande misto no ar, não é? Há alguma desilusão no ar, certamente. Claro, até porque todo o território não. Houve um lugar que, qual aldeia do Asterix, não se rendeu e não deixou cair a sua lealdade ao prior do Crato. Cá estamos. Falamos, claro, da Ilha Terceira, nos Açores. Por isso é que vais ter que pôr a viola no saco. Eu acho E que perceber não, porque é que eles têm a eu acho que não mania. chegou lá a tempo a informação, foi só isso. Foi uma questão Não, de tempo. chegou, sim. Estavam eles- distraídos. Assim, enormes mas quem é que manda partidários agora nisto? de Dom António. Eles logo fizeram saber, assim que receberam a notícia, não é? Que não aceitariam o governador que tinha sido enviado pelo Filipe II,
que era, claro, um partidário dele próprio, claro, que era o Filipe II, que agora era também primeiro de Portugal. E lá chega essa notícia, temos agora um novo governador, e a Ilha Terceira disse, nem pensar, nós estamos pelo lado do português prior do Crato. As ilhas de São Miguel e Santa Maria aceitaram logo o novo rei. Olha quem. Deixa não me chatear. Filho, está lá longe. Mas a verdade é que os terceirenses disseram só por cima do nosso cadáver, com justiça, não só os terceirenses, todas as outras 6 ilhas, à exceção do grupo oriental, claro, do grupo central e ocidental, se juntaram ao partido. É um foco de resistência mesmo à Asterix. Mas é uma bravura aqui no ar. Sim. Havia, mesmo dentro da Ilha Terceira, havia uma facçãozinha pequena que estava do lado do Filipe, mas aquelas pessoas ficaram a dizer, não, nós não aceitamos esse rei, somos partidários do António, prior do Crato, é verdade. Agora, se a terceira era a aldeia do Asterix, o próprio Asterix foi Ciprião de Figueiredo e Vasconcelos, que era o chefe daquilo que vamos lhe chamar a resistência. O Filipe tentou pela via diplomática, ofereceu perdões a quem estava do lado do prior do Crato, benesses, digo, pois eu dou-lhe mando para lá uma caixa de chocolates ali, a Arcádia, Godiva, ou mando fazer mais uma igreja aí na ilha. Vocês têm poucas, sim. Mas o Ciprião respondeu-lhe, enfios dentro de si próprio. Foi em termo oficial, cravado, lacrado mesmo. Sim. E o rei o que é que vai fazer? Vai mandar uma armada de navios para acabar com aquela festa. Ai, minha nossa. Sim, o Filipe disse assim, já vais ver se a terceira fica a chatear ou não. Lá chegam eles, 5 de julho de 1581, 8 galeões e uma tropa de 1000 homens. Eles chegam à Baía da Salga. Fica mais ou menos a 13 km da cidade de Angra, para tomar a cidade de Angra. Eles saíram e andaram lá a fazer bastante estragos à volta, é verdade. Eram menos, é verdade, que os resistentes que estavam na ilha, eram cerca de 2000 homens, portanto, contra 1000 castelhanos, chamados castelhanos, 1000 apoiantes do Filipe e 2000 na ilha, claro, mas estes homens que estavam na ilha estavam armados de quê? De espadas, paus, enxadas, foices, martelos. Estes comunas da terceira contra. Ok, eram só 1000, mas sim, mas uma armada militar organizada, claro, tudo mais, e muito bem armada, com uma força desproporcional em relação aos outros. O Ciprião, o tal Ciprião, o nosso Asterix, disse uma frase que hoje é famosa: estamos lixados. Está cravado um pouco por toda a ilha. Exatamente, sim. É o lema, é a divisa dos Açores. Brinco, é de facto a divisa dos Açores, mas a sua frase foi: antes morrer livres que em paz sujeitos. Claro, podem ler na bandeira dos Açores, é a frase deste Ciprião. Avançaram as tropas dos fiéis ao Filipe, subiram lá aquilo tudo, avançaram as tropas fiéis ao António Prior do Crato. Há uma desproporcionalidade de armas, já sabemos, claro, os homens da terceira não têm qualquer hipótese, é impossível, como é que se vai contra uma força daquelas? E entra aqui o Obelix da nossa história, Frei Pedro da Madre de Deus, que tem uma ideia: vão buscar centenas de vacas e de bois, de gado, não é? E vão com eles formar uma linha da frente, e ou seja, os soldados, os terceirenses iam atrás. Agora vejam-se com estes à frente. Deve ter sido uma coisa extraordinária, é mesmo da Asterix, não é? Claro, as tropas dos castelhanos, quando viram aquilo, nem têm tempo de reagir. Uns são logo mortos, esmagados pelas patas dos animais com 500 quilos. Claro, e vinham para uma colina abaixo, não é? Depois às tantas matam-se uns aos outros, aquele stampede que se chama, que é a fugirem. Muita gente morreu ali, e depois aqueles que não morreram e que iam fugindo em direção às galeões, caíam ao mar ou atiravam-se ao mar, só que estavam com armaduras de ferro, claro, rapidamente a fumar. Foi uma humilhação gigante para as tropas castelhanas. E tudo isto a chegar, relato depois à casa-mãe. Claro que sim. Foi claro, no final do dia, o que os terceirenses tinham de facto vencido uma batalha e corrido com os espanhóis. Há muitos heróis daqueles dias, mas houve também uma heroína, que é a nossa Brianda Pereira. É uma mulher que se conta dela muito bela e muito nobre, a quem os espanhóis, antes da batalha ou durante a batalha, tinham incendiado a sua casa, tinham-lhe prendido o filho, o marido, e ela, enfurecida, andou, com um papel importantíssimo, a juntar homens e mulheres e às casas todas. Dizes que ela, quase enlouquecida, não é? Peguem nas armas todas, e que foi ela, ou o seu papel de ânimo destas tropas, do vamos nos juntar e vamos
vamos pegar nestas coisas todas. Uma organizadora, vamos... não é? Sim, claro, sim. Claro. Venham, peguem nisso. Lá, por acaso não tem muito destaque, mas é. Eu estava a ver agora um negalinho. Sim. Mas vamos lá todos, peguem nisto, peguem nesse varapau. Eles nervosos ficam com um bocadinho de destaque, como eu também, não é? Exatamente. Quando ficam mais nervosos, claro, sim. Aquilo começa e ela, a ser. como não estava a gravar. Sim, exatamente. Esqueceu-se. É uma mulher formidável, claro, e vai ganhando no estatuto de lenda nos Açores. Claro, não sabemos o final da história. Passado um tempo, o Filipe II, de facto, resolve atacar um bocadinho mais a sério. Segunda ronda. E claro, a Ilha Terceira acaba por ficar também sob o domínio filipino, é verdade. E esta lenda, esta Brianda Pereira, vai se tornar, de facto, uma lenda nos Açores, sobretudo a partir do século XIX, com a ajuda do nosso historiador, que escreve a história dela, e depois também durante o Estado Novo, até que se torna, direi, a quintessencial heroína açoriana, lembrada por todo o lado, tem nomes de pastelarias, uma escola, enfim, muitas coisas, claro. É uma figura muito importante nos Açores. Porém, como nós já vimos acontecer tantas vezes, há um fenómeno muito curioso que acontece com estas mulheres e que nós já temos contado aqui. Ninguém duvida do papel, ou sequer da existência, do Ciprião, do Frei Pedro da Madre de Deus, como também ninguém duvida do papel do Nuno Álvares Pereira em Alves Barrota. Mas destas mulheres, da Brianda, da suposta padeira, nós dizemos, se calhar elas não existiram bem, não se sabe bem se existiram ou não, se calhar não foi bem assim, se calhar é umas figuras todas inventadas, que nos deixa por que pensar, não é? E não temos fontes em lado nenhum, e de facto é verdade. Uma coisa é certa, pode não ter havido uma Brianda Pereira, pode não ter existido uma Brites de Almeida, mas houve seguramente muitas outras mulheres como elas, seguramente. A Brianda, nós não sabemos quando morreu, o Francisco Ferreira Drummond morreu, faz hoje 166 anos.